hoje, mais conhecido como terça-feira, Independente Santos. Você acompanha ao vivo e exclusivo aqui na Casa da Libertadores. Santos está numa draga no Campeonato Brasileiro, apesar das últimas 2 vitórias, mas a Libertadores não tem nada com isso. É matar ou morrer, é o jogo de ida. E você acompanha aqui na tela do Fox Sports a partir das 9h30 da noite, com um convite reforçado do simpático Facincani, que vai dar um sorriso pro pessoal de casa agora, um bom dia. Começar a semana bem, Facincani? Tudo bem, Lívia? Bom dia pra você, pro Mano, pro Fábio, pra todo mundo ligado conosco por aqui. E, bom, se o Corinthians, que tem um time, pra mim, nesse ano inferior ao Santos, conseguiu ir à Argentina e vencer esse Independiente na fase de grupos, por que não agora o Santos, até com um time reforçado e já vivendo, quem sabe, um bom momento para embalar, não pode vencer também. Acredito hoje que o Santos volta da Argentina com uma vitória simples e encaminha a classificação à próxima fase. Show, 9h30 da noite. Lembrando que nós vamos ao vivo ainda hoje lá para a Argentina conversar com a Abel, nosso repórter Fox Sports, que está na cola do Santos para trazer para você todas as notícias. Agora, Mano, Fábio, vocês já viram que o Facincani chegou simpático, tá feliz, tá sorridente, portanto, perguntas. Vamos fazer o Facincani dar aquela gaguejada na nossa hashtag Bom Dia Fox terça, certo, Fábio? Claro, mas olha aqui, vamos falar do Santos, mais do Santos? Ou vamos de peixe. Então vamos embora, porque olha aqui, é hoje, em terça-feira, com exclusividade na tela do Fox Sports, Independiente da Argentina e Santos, aquele duelo pesado na fase 8ª de final da Libertadores. E o Santos já está na Argentina, assim como o repórter Abel Neto, que tem muitas informações do peixe aqui no Bom Dia Fox. Primeiro confronto das 8ª de final, mata-mata da Libertadores da América, Independiente e Santos. Nesta terça-feira, 9h45 da noite, jogo que você acompanha de forma exclusiva aqui nos canais Fox Sports. Vai ser a estreia do técnico Cuca no comando do Santos na Libertadores da América. O último treino foi no CT do Racing. Aliás, o Racing, grande rival do Independiente, o técnico Cuca fez um treinamento tático fechado para a imprensa, depois liberou ali os últimos 15, 20 minutos, os jogadores faziam um treinamento recreativo. Depois do treino, o lateral direito Vitor Ferraz falou sobre esse momento importante do Santos, o Santos num clima melhor, com mais confiança, depois de 2 vitórias consecutivas, a vitória contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil, em que o Santos foi eliminado nos pênaltis, e também a vitória diante do Sport pelo Campeonato Brasileiro. Vamos ouvir o Vitor Ferraz falando desse momento importante do Santos e dessa partida diante do Independiente pela Libertadores da América. Claro que na época do Jair nós jogávamos de maneira diferente, mas fizemos sim uma boa primeira fase, tanto que nos sagramos primeiro do grupo, né, num grupo difícil. A gente espera que a gente consiga manter o padrão de atuação da Libertadores que a gente vem tendo, consiga fazer um bom resultado amanhã, porque eu tenho certeza que no Pacaembu lotado depois a gente consegue assegurar a vaga. E agora à noite, aqui no hotel em que o Santos está concentrado em Buenos Aires, eu conversei com o uruguaio Carlos Sanches. Ele nos deu uma entrevista exclusiva. Falou sobre a adaptação, a chegada dele no Santos, lembrando que o Carlos Sanches disputou apenas 3 partidas, o que ele está achando do Santos, do futebol brasileiro, e falou também desse confronto contra o Independiente. Enfrentar um equipo muito intenso que sempre tiene muchos jugadores alrededor de la bola y bueno, siempre lo que nosotros decimos es mantener la concentración. Tá aí, portanto, o uruguaio Carlos Sanches, que deve ser titular nesse jogo de terça-feira. O técnico Cuca, aliás, fechou o treinamento tático, ainda faz um mistério em relação à equipe, mas a gente tem uma provável escalação do Peixe para o jogo contra o Independiente com o Vanderlei, o Vitor Ferraz, Lucas Veríssimo, Gustavo Henrique e Dodô, Alisson, Carlos Sanches e Diego Pituca ou Jean Mota como opção, Rodrigo, Gabriel e Bruno Henrique. Outras opções aí para o ataque, de repente o Eduardo Sacha, que voltou recuperado de lesão, atuou, fez um gol contra o Sport, e o próprio paraguaio Delis Gonzalez também como opção, mas esse é o provável time do Santos. Então, lembrando, repetindo, nesta terça-feira, 21h45, transmissão exclusiva dos canais Fox Sports. São as informações do Santos. Show! Tá aí o Abel Neto trazendo as notícias do Santos. Abel, que hoje vai trabalhar até a última luz ser apagada.
lá na Argentina. Mano, o Independente deu muito trabalho ano passado pro Flamengo, deixou o Maracanã num silêncio pesado na Sul-Americana, venceu o Corinthians na casa do Corinthians esse ano pela Libertadores. O que o Santos vai precisar fazer, fora os gols, né, meio que óbvio, para não ser surpreendido lá na casa do adversário? Olha, Lívia, é uma questão interessante, porque o próprio Santos, ele nunca conseguiu vencer o Independente jogando na Argentina. Verdade. Independente esse aí que já ganhou até do Santos do Pelé. É um time enjoado, é um dos principais times aí do futebol argentino. É o principal campeão da Libertadores da América, é o time que tem mais títulos da Libertadores. É um adversário extremamente duro. É claro que se a gente parar para analisar, individualmente o Santos ele tem valores ali que podem fazer a diferença, quando querem jogar também, né? Que é o caso, por exemplo, do Gabigol. O Gabigol é um cara que durante muito tempo deixou a desejar, mas agora ele vem numa crescente, vem fazendo gols, enfim, vem sendo importante para o time do Santos. O Rodrigo é um moleque que pode desequilibrar. O Bruno Henrique é um cara que tem potencial. Depois da lesão não voltou ainda a jogar aquele futebol que ele sabia antes de tomar aquela bolada no rosto. Enfim, o time do Santos é um time que está ganhando corpo. A contratação aí do Sanches também ali ajudou a dar uma liga ali naquele meio campo do lado do Alisson. O grande desfalque para o Santos hoje aí é o zagueiro Luiz Felipe, né? Ele tem uma contusão na coxa, não joga. Quem vai pro lugar dele ali é o Gustavo Henrique junto com o Veríssimo, que vão formar a dupla de zaga. E o time do Santos aí, sinceramente, Lívia, eu não sou de muretar, não. Não sou aquele cara de ficar fazendo mediazinha, não. Eu não acho que o Santos vence o jogo hoje, não. Não vence? Não vence. Não vence por deficiências do Santos ou porque sobra qualidade do outro lado? Eu acho que é um jogo extremamente duro, Lívia. É complicado um time brasileiro conseguir ir na Argentina e arrancar uma vitória deles lá dentro. Eu acho que uma vitória do Santos hoje já seria um empate. O Santos ele não pode descartar, ainda mais por ser o jogo de ida, um empate como um bom resultado. Eu acho que o importante é você conseguir sempre na Libertadores da América não perder o seu jogo fora e fazer o seu resultado dentro de casa. O Santos aí eu acho que tem tudo para poder avançar, por decidir aí possivelmente na Vila Belmiro ou no Pacaembu, não sei onde o Santos vai mandar o jogo dele, mas de fato hoje o principal resultado para o Santos é não perder. Se o Santos conseguir arrancar um empate lá já está ótimo. Assim, você vai nessa linha do Mano aí que o empate vai ser bem-vindo? Vale a pena lembrar que os gringos do Santos, eles estão com moral. Com o técnico Cuca, os três estiveram presentes na vitória acima do Sport, né? O Gonçalves, o Brian Ruiz e o Sanches. Pinta jogo hoje com os três gringos para dar uma reforçada no meio de campo do Santos? Você acha que não dá para o Santos hoje? Qual é o seu pitaco? Assim? Olha, esse Independiente, base dele foi aquele que perdeu pro Corinthians jogando lá na Argentina. Tudo bem, venceu aqui no Brasil, é verdade, mas não é uma equipe que causa esse tipo de susto, esse tipo de preocupação. É lógico que você respeita uma camisa pesada como no clube da Argentina, ainda mais jogando fora de casa, por ser 7 vezes campeão da América, recentemente esteve aqui no Brasil e ganhou a Sul-Americana diante do Flamengo. Tem muitos atrativos, tem muitos atributos fora de campo, mas dentro de campo eu vejo às vezes muito mais uma falta de equilíbrio psicológico, uma pressão excessiva que os brasileiros se colocam para esse tipo de jogo, do que do outro lado um adversário que realmente possa ser considerado um bicho-papão. Como em outras vezes nós tivemos aqui na Argentina grandes times, e esses times sim que causavam medo não só fora, mas também dentro de campo pelo que apresentavam. Então eu não vejo assim esse time do Independiente com tanta força. Ainda tem alguns atletas como o Bustos, o Messa, o Giliotti, que recentemente foram destaques do time do técnico Ariel Holan, que segue no comando, mas por outro lado, né, o Santos, para mim, hoje também tem essa força capaz de ir à Argentina e conseguir um bom resultado. O Carlos Sanches é um jogador que é diferenciado. O Brian Ruiz é um atleta que também, do outro lado, você causa um certo tipo de respeito para o adversário. Se tiver em boa forma, né, o retorno do Sacha, isso é muito importante. O próprio Gabigol, o Derlis Gonzalez estreou bem com a camisa do Santos recentemente, fez uma ótima partida no final de semana. Então o Santos também tem, do outro lado, um time com o Cuca agora, querendo se ajeitar e com um jogo justamente para ter uma afirmação daquilo que espera para o segundo semestre. Recuperar-se no Campeonato Brasileiro e, mais do que isso, avançar a Libertadores. É que é complicado, né, Facincani? Eu até entendo aí o que você disse em termos de qualidade técnica. O Santos ele pode ter mais do que o Independiente, de fato. Mas brasileiro, quando ouve um Buenas Noches, o cara geralmente costuma dar uma pipocada, irmão. Pega aí, ó, futebol uruguaio, futebol argentino. O brasileiro ele não lida bem com essa situação. Psicologicamente falando, o brasileiro se abala, cara. Se abala. O brasileiro entra no jogo sujo muitas vezes que esses times fazem. Sim. Os brasileiros muitas vezes aí até a própria torcida incomoda demais. Pode ser uma torcida de time pequeno, cara, do Uruguai, da Argentina. Os caras tremem. O brasileiro, infelizmente, ele poderia vencer, porque era diferente. Antigamente, Libertadores não tinha câmera, o pau cantava,
os caras ganhavam na porrada. Sim. Hoje em dia os caras ganham no psicológico. Você sabe que o Tita tem uma história que ele conta daquele jogo emblemático do Cobreloa com o Flamengo e que o Mário Soto batia em todo mundo. Ele falou, anos depois encontrei o Mário Soto, perguntei exatamente isso pra ele, como é que você conseguia bater e o juiz não via, ninguém pegava? Ele falou, antigamente não tinha tantas câmeras, então eu ia embaixo na bola, mas em cima eu dava, e ninguém pegava essa imagem em cima, era plano aberto e tal. Exatamente sobre isso, essas agressões aconteciam muito mais do que agora. Agora você flagra e depois até pune. Agora, o Facincani, para ter equilíbrio, não cair na pilha, Gabriel Barbosa ou Gabigol, como queiram, para ele não cair na pilha e jogar futebol, o que ele tem que fazer? O Gabigol, na questão de pilha, ele é muito mais equilibrado que outros jogadores que nós temos aqui no futebol brasileiro, por exemplo. O Gabigol não é um cara que cai muito na pilha, não é um cara que se irrita muito fácil, né? É lógico que alguns Só momentos... não gosta de ficar no banco, né? Exatamente. Dentro de campo, ele é um cara que até tem um certo equilíbrio, não é um cara que perde a cabeça facilmente. Se a gente compara, por exemplo, com o Dudu é um cara muito mais suscetível a cair numa pressão adversária do que o Gabigol. Mas costuma tomar cartão amarelo ele bobo porque reclama muito. Isso, o problema dele é falar com o juiz e em alguns momentos fazer algumas faltas desnecessárias. Não é nem pilha do adversário, ele é um cara mais malandro, ele já é mais vivido, né? Em relação a esse tipo de situação. Pra mim, o problema dele é acordar pro jogo. É ser um cara que chama a responsabilidade, é ser um cara que precisa voltar a ser protagonista, a não ser tão egocêntrico em muitos momentos dentro de campo, de tentar ele resolver a situação, de tentar ele ser o foco da atenção do Santos e não compartilhar isso com os companheiros. Se ele tecnicamente jogar para o coletivo do Santos, ele é um baita jogador. O problema é que tecnicamente ele tem jogado mais para ele do que para o Santos, que é a crítica que eu sempre tenho batido recentemente no Gabigol. Ele tem que entender o papel dele coletivo, não o papel dele pessoal. Pessoal, todo mundo sabe que ele é bom jogador, mas ele não joga sozinho. E lembrando também, perdão, Lívia, um cara que tem que estar esperto hoje, e muito esperto, é o Rodrigo. O Rodrigo é um jogador habilidoso, o Rodrigo é um moleque aí rápido, mas é um cara mirrado. Ele é um jogador ali que, teoricamente, é franzino. É um cara que tem que tomar muito cuidado, porque o time do Independente vai bater e vai bater bonito nele. Não nos esqueçamos aí da declaração do Futili, ou Fucili, como vocês prefiram. Inclusive estava jogando no Nacional, foi Nacional. O cara falou, peguei um moleque de propósito. Verdade. É que muitos não assumem isso, Lívia, mas vão bater no moleque de propósito hoje novamente, porque sabem que é garoto, sabem que muitas vezes vão intimidar na pancada. É um moleque que passou recentemente aí por um problema de lesão. Então é bom o time do Santos, inclusive, preservar esse moleque. Pega aí o Sanches aí que fala a língua, é um cara que não pipoca também. A primeira entrada mais ríspida, esse cara tem que ir pra cima. O Alisson tem que ir pra cima. O brasileiro não pode pipocar, porque se pipocar lá, os caras montam em cima. Boa, mano. Enquanto vocês estão falando do Santos, olha, tem muita gente participando ali na nossa hashtag Bom Dia Fox Terça. Tem torcedor, acho que tá contigo, hein? Tá falando que dá pro Santos, sim. Claro que dá. No jogo de hoje, olha lá, não tá na hora do Aguirre mudar? Pessoal, o árbitro de vídeo vai sair no tapa do jogo do Corinthians e Flamengo. O Rui Melo participando ali na nossa